foi a maior experiência que você teve com Deus? Foi aí nessa transição de carreira ou não? Foi. Eu sou filha de pastores, né? Então eu cresci num ambiente onde eu conseguia reconhecer a presença de Deus. Eu sabia quem ele era, mas ele não era o Senhor da minha vida. Eu costumo falar muito isso. Ele era o meu mestre e não o Senhor. Qual que é a diferença? Entre o mestre e o Senhor é: o mestre ele pode até te dar conselhos, mas você não é obrigado a aplicá-los. Você pode ouvir a opinião do mestre. O Senhor não. Quando o Senhor falar algo para você, já é um comando. Você, como servo, você vai aplicar. E essa é a diferença. É a diferença que nós vemos na multidão e nos discípulos, né? A multidão via Jesus como mestre, ia até Jesus para pedir coisas, né? E às vezes aplicava o que Jesus estava falando, às vezes não. Já os discípulos viam Jesus como Senhor. Então, o que ele falava era lei, ponto, acabou. Então, antes eu via Jesus como mestre. Mas aí nessa trajetória eu comecei a ver como Senhor. E uma das grandes experiências que eu tive com Jesus foi logo no começo, quando eu estava no meu quarto, eu me lembro muito bem, que eu estava revoltada, porque eu falei: você podia ter escolhido qualquer outra pessoa, eu não sei cantar, não conheço ninguém dessa área, a minha igreja é pequena, eu tô tendo que desistir de tudo que eu conquistei, porque eu já tinha 12 anos, eu já estava com um contrato para ser protagonista de outra novela. Então tava tudo certo. Era o sonho e o ápice da carreira de um ator mirim era esse. E eu falei: eu tô agora para conquistar o que eu quero, você quer que eu deixe de fazer isso para fazer algo que eu não sei? Então, por que você não escolhe outra pessoa? Eu lembro até hoje que eu comecei a abrir o Instagram e comecei a falar: olha aqui, ó. Essa menina canta melhor, ó como ela canta. Por que você não escolhe ela? Eu fiquei falando assim com Jesus. Eu falei, quando eu comecei a falar assim, eu lembro até hoje. Que ele falava: tá vendo, eu não sei cantar. E eu não sei falar para uma igreja. O que você quer que eu fale para uma igreja? E discutindo quando eu fiquei em silêncio. Eu lembro que eu vi uma voz muito clara, assim, que vinha de dentro para fora. E eu vi alguém, que hoje eu sei que foi o Espírito Santo, dizendo: eu não te escolhi baseado em quem você é ou no que você pode fazer. Eu te escolhi baseado em quem eu sou e no que eu vou fazer. E aí eu lembro que eu fiquei uns minutos quieta, que foi misericórdia. Doeu. Eu taquei o negócio, né, nas abelhas, só pode, que misericórdia. Eu fiquei com tanto medo, assim, com temor, né? E aí, a partir daquele dia, eu falei: ok, eu vou fazer o meu possível, o que eu posso fazer. Então, eu fui atrás de coach vocal, de professora de canto, de fono. Comecei a estudar a Bíblia, comecei a fazer teologia. E o impossível o Senhor faz. E Ele fez, está fazendo. Começou a colocar as pessoas certas no meu caminho, começou a abrir portas que eu não conseguiria abrir. Ele começou a me dar sabedoria, né? Que é diferente do conhecimento. Conhecimento eu fui atrás. E assim por diante. Eu fiz o meu possível e Deus fez o impossível. Uou! Você fala uma coisa incrível, que quando Deus te falou, você foi agir, buscar profissionais naquela área. Não sei se você é dessa época, apesar que você é muito menina ainda, mas, gente, eu sou da época que na igreja era assim: ó, é pra Deus mesmo, faz aí. Já vi isso. Já viu isso? Eu sou dessa época. É pra Deus, Ele sabe do seu coração. Então vai lá e canta, e faz, que Deus tá vendo a intenção do seu coração. Aí depois que eu cresci, eu falei: mas peraí, mas que dó de quem tá ouvindo? Peraí, as pessoas estão ouvindo, as pessoas estão vendo. E aí, fez sentido, né, na palavra quando diz que da prudência, que as trevas muitas vezes é mais prudente do que os que estão na luz. Sim. Não é? Por essa falta de profissionalismo, essa falta de excelência, essa falta de dedicação plena com aquilo, né? Dar o seu melhor, fazer até a última gota sua. Imagina, Esther, eu fico pensando, se os cristãos, no Brasil somos 70 milhões de evangélicos declarados, só no Brasil. Ui! Tô meio empolgação. Preciso enxergar, né, gente? Daí, imagina esses 70 milhões, né, que aceitaram Jesus, dessem o seu máximo e foco em excelência. Falo pra você. Seria um país totalmente diferente. Totalmente diferente. E a gente ia alcançar tantas almas, mas tanto espaço para pregar o evangelho. O problema é que nós estamos cheios de meias verdades. Puxa vida. Então, por exemplo, Jesus conhece seu coração.
Então, ele sabe, sim, qual que é o seu melhor, o que você pode fazer. Por exemplo, se você comparar ministrações minhas de hoje em dia com de um ano atrás... Um ano? Foi pouquinho. Mas foi faz uma baita de uma diferença. Uau. Por exemplo, no começo eu não sabia cantar, mas naquele dia, naquele momento, com o meu esforço era o melhor que eu poderia entregar. Então, isso Uau. faz sentido. Esse jeito de pensar, sim, mas o jeito de pensar, não, então eu não vou fazer nada porque Deus sabe o meu coração. Não é assim que funciona. Se você tem uma palavra, você precisa se movimentar. Não adianta nada. Não adianta nada Deus ter falado para Moisés, olha, vai lá que eu vou libertar o povo se eles não tivessem caminhado. Não adianta nada ter abrido o Mar Vermelho se eles não tivessem atravessado o Mar Vermelho. Uhum. Então, se você tem uma palavra, você precisa agir. Sem a sua ação, também você não vai chegar à Terra Prometida. Porque Deus estava com aquele povo no deserto, mas o povo estava caminhando. Então, precisa, sim, de um esforço. Jesus vai falar isso em Josué. Você precisa ser forte e corajoso. Você precisa se esforçar também. Existe, então, a nossa parte. E uma coisa que nós estamos muito acomodados como igreja, nós não somos servos excelentes, como você falou. Nós somos servos, mas não excelentes. E qual é a diferença entre o servo normal e o servo excelente? Nós podemos ver isso na passagem do centurião. Inclusive, a Debs um dia pregou isso lá na igreja, que fala sobre o servo excelente é aquele que vai ficar mais próximo do seu senhor. Quando o servo excelente ficar doente ou sentir alguma dor, o seu senhor vai querer socorrê-lo mais rápido. Por quê? Porque ele é um servo excelente. Uhum. Ele é excelente em tudo que ele faz. Uhum. Nós precisamos ter zelo, acho que essa é a palavra. Com tudo que Deus nos entregar, nós precisamos ter zelo porque não é nosso. Ele nos entregou para que a gente administre até o dia em que ele voltar, ou até o dia que ele quiser usar algo que ele nos deu e nos confiou.